A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Eu quero abordar um assunto chamado crer se o Espírito é de Deus. A palavra de Deus diz aqui no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 1, 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliar com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso é numa versão. Eu vou ler na versão de João Ferreira de Almeida, atualizado. Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Preste atenção, povo querido. O que é provar se o Espírito é de Deus? O que é provar, consultar se o Espírito é de Deus? Hoje em dia nós temos muitos pregadores, muitas igrejas, muitas pessoas anunciando o Evangelho, mas sempre anunciando da maneira que vem agradar o povo. Eu não tenho que pregar o Evangelho para agradar o povo. O que é provar se o Espírito é de Deus? Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Vê se o que o pregador está falando, ou alguém, o evangelista está falando, vê se bate com a salvação, com o interesse de Deus. Vê se bate com o que Jesus ensinava. Se bater com o que Jesus ensinava, esse Espírito é de Deus. Porque nem tudo que se anuncia dentro da igreja é pelo Espírito de Deus. Porém está escrito, porque muitos falsos profetas têm surgido. Irmão, eu vou bater na mesma tecla. O caso Vitória Gabriele. Uma jovem que fazia peça na igreja, cantava na igreja, a mãe, membro de uma determinada igreja, porém não tinha ensinamento. A jovem não tinha ensinamento, porque, irmãos, ensinamento não é apenas você ler a Bíblia e acabou, não. Jesus disse o quê? Consultai ou examinai as Escrituras. O que é examinar? Examinar as Escrituras não é somente você ler e entender se naquela palavra está o Espírito de Deus. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter postura de cristão, a ter exemplo de cristão, a andar como cristão. Como é que eu vou fazer um ensino bíblico se eu estou de camiseta regata? Como é que uma evangelista, uma pregadora, uma pastora, uma missionária vai dar um ensino bíblico se ela está com batom lilás, o lápis nos olhos, batendo do canto do olho até na orelha? Do canto do olho até na orelha. Então, quer dizer, eu não estou aqui falando de doutrina, estou falando de exemplo. Quem está me assistindo, quem está aprendendo comigo, vai pegar o meu exemplo. Sabe por que esse mundo está desse jeito? Porque muitas pessoas pegam exemplo de pastores mau caráter. Hoje as pessoas falam em língua dentro da igreja como se fosse uma coisa normal. Por quê? Porque já aprendeu com aquele ali, então virou o quê? Virou um costume falar línguas. Enquanto a Bíblia nos ensina que aquela língua repartida era as línguas hebraicas, gregas, latim, judaica, aramaico. Então várias línguas eram repartidas ali de acordo com as pessoas de cada território.
Vamos supor que ali tinha alguém, estou dando um exemplo, nesse tempo não, tinha alguém que ia para o Japão, aí estava ali no meio do povo ali, orando, Deus derramava o espírito da linguagem japonesa. Vamos supor que alguém estava ali e ia levar uma missão para a Grécia. Deus ia derramar um espírito de falar línguas, uma linguagem grega, de acordo com a necessidade de cada lugar. Então o que acontece? Irmão, dentro do Evangelho, a gente vai para a igreja, não é para ser religioso, não é para fazer campanhas correntes, é para melhorar a nossa vida com Deus, embora as lutas venham e são grandes. Mas nós temos que melhorar o exemplo de vida. Se eu venho para Jesus, eu tenho que dar um exemplo para quem está perto de mim, que aquela velha pessoa morreu. Como é que uma mãe e um pai deixam uma menina de 12 anos patinar na cidade de São Paulo? Lógico que não era na capital, mas uma cidade vizinha, cidade satélite. Se a Bíblia diz, ensina o teu caminho, o teu filho o caminho que se deve andar. E quando as pessoas estão festejando a Copa do Mundo, o Brasil está se afundando. O Brasil está se afundando. Então nós temos que olhar para Deus, irmão. Nós temos que olhar para Deus. Se nós olhar para Deus, nós vamos viver bem. Não estou falando de viver bem sem problemas, sem lutas, não, porque lutas até Jesus teve nessa terra. Nós vamos ter uma maneira de vencer as lutas diárias. Então eu quero deixar um recado aqui para todos os pais do Brasil e do mundo. O mundo que nós estamos vivendo hoje é complicado. Aí vem um rapaz falar para mim no YouTube: não, mas Jesus com 12 anos se ausentou dos pais, do pai e da mãe e saiu sozinho. Eu falei: meu irmão, você não pode comparar a época de Jesus com a época de hoje. Jesus foi há 2000 anos, foi há 2018 anos atrás. De 73 para cá, que foi o ano que eu nasci, já mudou muita coisa. E outra coisa, Jesus saiu para pregar o Evangelho, não foi para brincar. Então, porque Jesus saiu com 12 anos para pregar o Evangelho, na Judéia ali, um lugar tranquilo, você vai deixar seu filho sair do centro de São Paulo para brincar? Não, espera aí, meu amigo, usa a mente, usa a cabeça, usa a sua mente. E falo para você, falando no assunto dessa garota, da Vitória Gabriele, tem muitos pais que só vão acordar quando o caixão estiver lacrado, quando não tiver mais jeito. Cuidado, vamos abrir nossos olhos. E quando o povo está morrendo, homens abusando de adolescente, de pré-adolescente, temos pessoas torcendo pelo Brasil trazer a taça, achando que vai mudar alguma coisa o Brasil trazer taça ou não. Vai mudar nada, meu irmão. O que vai mudar é o Brasil temer a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o que diz a Bíblia? Não creias em qualquer espírito, antes, porém, provai se o espírito vem de Deus. Irmão, toda pregação que tem vontade material, que tem vontade humana no meio, o Espírito de Deus não está no meio. Você quer saber se é palavra, se o Espírito é de Deus? É quando fala de salvação, é quando fala de largar pecado. Pregadores que ficam na teoria, ensinando aquilo que vem na teia, que vem na cabeça, eu não acredito que o Espírito de Deus está sobre ele. Que Deus lhe abençoe grandiosamente, no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe e todos fiquem na santa paz. Deus abençoe.